seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Semana do Empreendedorismo do Megapolo Moda. Eu sou a Alessandra Lippel e vou contar para vocês hoje os segredos para você transformar o seu Instagram em uma máquina de vendas através das narrativas e storytelling digitais. Lembrando que essa é a aula número 3, já tivemos 2 aulas. A primeira aula foi sobre como produzir conteúdo criativo. Se você não tem tempo, a aula número 2 foi como produzir stories que efetivamente engajam. Hoje falaremos sobre narrativas e amanhã os 5 segredos para ter um negócio de sucesso dentro da área de moda. Muito bem, tudo que eu vou falar aqui hoje diz respeito ao Instagram, mas não somente ao Instagram. Então eu vou fazer aqui uma linha do tempo, contar uma historinha para vocês de como tem se desenvolvido essa plataforma ao longo dos anos, para que você tenha consciência cada vez mais da linguagem que a gente está trabalhando aqui. Bora lá! Seguinte, você concorda comigo que pra gente chegar numa cidade, né, pra gente chegar a um determinado destino no mundo, a gente normalmente tem algumas opções. Se a gente morar no litoral, a gente tem um pouco mais de opções, né? Mas assim, ó, eu até fiz um exemplo aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, Guaratuba aqui, ó. Vamos falar de Guaratuba, que é uma cidade aqui no litoral do Paraná. Digamos que eu esteja indo de São Paulo para Guaratuba. Digamos que Guaratuba seja uma cidade grande, tá bom? Né? Com muita infraestrutura. Então, dessa maneira, Guaratuba, eu posso chegar até Guaratuba de várias formas. Eu posso ir de carro, dirigindo até Guaratuba. Eu posso ir de avião, voando até Guaratuba. E eu também posso ir de barco. Da mesma forma, dentro da comunicação, ao longo dos anos, a gente sempre teve, né, várias opções para a gente atingir o nosso consumidor, o nosso público-alvo, aquela pessoa que vai comprar o nosso produto ou serviço. No começo dos tempos, a gente tinha menos opções e conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, a gente começou a ter mais opções para essa comunicação natural. E vou te dizer, as opções não param de aumentar. Então, lá no passado, se um médico, uma psicóloga, uma loja de moda, né, tivesse que se comunicar com o público, ele podia fazer isso boca a boca. Uma pessoa conta para outra, que conta para outra, que aquela loja abriu, que aquela loja é bacana, se o atendimento é bom, se não é bom. Agora, tem o folhetinho também, né? A gente pode distribuir um folhetinho falando da loja. Tem a própria fachada da loja que comunica. Se eu tivesse muito dinheiro e uma rede de lojas, sei lá, uma C&A, uma Riachuelo, eu posso ir para a TV. Eu posso ir para a TV, fazer um comercial, e depois para a TV aberta, e depois para a TV a cabo. Mas também tem o cinema, mas também tem o jornal, mas também tem a rádio. Só que, durante muito tempo, conteúdo e publicidade eram coisas absolutamente separadas. Você tinha lá o programa de TV e tinha lá o horário do comercial. Certo? O folhetinho que você recebia era sempre uma propaganda. Você dentro de uma revista, por exemplo, eu nem coloquei revista aqui, mas é muito importante, né, para moda principalmente, você folheia a revista, tem lá as matérias sobre a moda, as tendências e tem lá um anúncio da Lancôme. Só que de 2009 para cá, o que a gente dentro da comunicação vem observando é que essa linha que sempre separou publicidade de conteúdo, ela tá ficando cada vez mais borrada. Essa linha, ela tá meio que quase desaparecendo. Primeiro, a gente tinha, né, a gente começou a colocar publicidade dentro do conteúdo através de merchan. Merchan dentro de uma novela, merchan dentro de um programa de TV, merchan, às vezes um publi editorial, às vezes até dentro do próprio cinema, né? Os filmes são lotados de product placement, que a gente chama, né? É até difícil de falar, product placement, que é aquela coisa de você ter algo que faz parte da narrativa da história e de repente o telefone é um telefone da Apple, né? A coisa, ela é mais sutil do que aquela coisa muitas vezes escancarada que a gente vê em outros veículos. Muito bem. Ao mesmo tempo, lá no começo dos anos 2000, a gente começou a ver um fenômeno interessante, né, com o desenvolvimento da internet. A gente começou a observar as pessoas ganhando voz, porque o que acontece? Até 2000, né, com a disseminação de fato da internet, você tinha veículos de massa, o boca a boca, né, o folhetinho, você fazia uma coisa mais limitada, mas sempre era uma comunicação da empresa para o consumidor e ele não tinha
como falar o que ele achava daquilo, nem nada disso, porque era uma comunicação unilateral. Com a internet isso começou a mudar. E o mais interessante, com a chegada dos reality shows, Big Brother, primeira edição em 29 de janeiro de 2002, ou seja, esse movimento das pessoas ganharem voz, a força da internet e, no caso, um reality show em horário nobre nacional, trazendo não celebridades para a tela, mas pessoas comuns. Isso tudo representaram sinais fundamentais na mudança da comunicação. E em 2014 chega o Instagram. E as blogueiras que lá em 2005, 2003 estavam mandando bala ali nos blogs e estavam tirando o poder das grandes revistas, essas blogueiras pularam lá para dentro do Instagram, divulgando muitas vezes marcas de outras pessoas. Então você tem uma blogueira que fala da marca A, da marca B, da marca C e tá tudo certo. E quando a gente tem essa nova forma dentro do Instagram de se produzir conteúdo, a gente tem uma quebra na lógica da publicidade convencional. Porque na publicidade convencional, eu anuncio alguma coisa, faço comercial, faço o meu anúncio na revista, eu vendo e depois eu me relaciono com esse meu futuro cliente, né? Você manda uma cartinha, você manda um e-mail, você liga para saber se ela gostou da peça e tudo mais. Com o Instagram, as blogueiras nos ensinaram que a lógica é diferente na era da internet. Eu atraio, me relaciono com várias pessoas que estão interessadas de alguma forma no meu conteúdo, aí depois é que eu anuncio e vendo, entendeu? É por isso que dentro do Instagram o que não funciona é você fazer promoção o tempo inteiro. A não ser que você seja, a não ser que o seu conteúdo seja só promoção. Ou seja, a pessoa, tipo o Shop Tour, né? A pessoa entra ali para ver oferta e aí aquele é o conteúdo principal. E é muito importante a gente entender também que o Instagram, ele não é apenas uma mídia, né? É mais uma mídia. Então, quando a gente pensa, né? É meio lógico a gente pensar assim, não, então eu tenho TV, eu tenho rádio, eu tenho revista, eu tenho jornal, eu tenho Instagram. Sim, ele é uma mídia, mas ele não é só mais uma mídia. Ele é um instituto de pesquisa em tempo real e de graça, né? Que você pode usar ali nos stories para conversar com os seus seguidores, para conversar com a sua audiência, com a sua comunidade. Ele é um lugar que te dá reputação, né? Sim, o número de seguidores, quem fala que número de seguidores não importa, não é que número de seguidores não importa. O que a gente sempre diz é que eu não preciso ter milhões de seguidores para ter um negócio bem sucedido no digital. Mas sim, ele gera reputação tanto através dos seguidores, mas também através das colaborações que eu faço, onde eu apareço, com quem eu estou. Ou seja, é uma ferramenta de branding para minha marca. Ele é um canal de relacionamento e sim, é um canal para a gente converter em vendas através do marketing de conteúdo, do marketing de comunidade. E também ele é um canal para a gente testar produtos novos, para a gente testar coleções, para a gente testar um novo tipo de atendimento, para a gente testar uma nova linguagem. Isso em vários segmentos e na moda principalmente. E aí, com essa mudança que o Instagram promoveu, o jogo mudou completamente. Negócios inteiros estão sendo construídos ou potencializados a partir do digital, mais especificamente a partir do Instagram. Então, as pessoas pensam que marketing digital é só postar no Instagram. Mas, na verdade, tem muito mais debaixo desse iceberg. A gente tem formas, estratégias para fazer isso. A gente tem que gerar impacto, a gente tem que gerar identidade, descoberta, constância e, esse icebergzão maior aí, que são as narrativas, porque são as narrativas que farão com que o público fique comigo por mais tempo. E uma máxima que a gente entende dentro da comunicação através do Instagram é que as pessoas estão na internet, em tese, para se divertir. As pessoas estão ali para se entreter. A internet, o Instagram é a nova TV, né? Então, ali dentro, elas estão para aprender, elas estão para se identificar com outras pessoas, porque esse senso de comunidade é muito importante. Eu quero conhecer, eu quero estar perto de pessoas que pensam como eu penso. Elas estão ali porque elas ficam curiosas em relação a um tema, elas querem ser surpreendidas por coisas novas e é um lugar também pra gente vender. Então, a gente sempre tem que pensar no nosso Instagram como um misto. Eu falo que são 50 tons de cinza, mas aqui tá rosa, né? De sedução, solução
ou diversão. E na verdade a gente migra um pouco daquele conceito de entretenimento puro para infotenimento, ou seja, informação que encontra a linguagem do entretenimento para se propagar. E é aí que a gente começa a conhecer e estudar o conceito de funil de vendas através do marketing de conteúdo. Dentro do funil de vendas, assim como em qualquer funil, seja no conteúdo ou em outro canal, a gente precisa atrair, ou seja, a gente precisa colocar muita gente dentro do nosso funil. É por isso que 70% do nosso conteúdo a gente tem que fazer ele topo de funil, normalmente no Reels hoje em dia, né? Se a gente fala de Instagram. Dessas pessoas que a gente atrai através da nossa narrativa, através do nosso visual, através desse conteúdo, hora divertido, hora que ensina, a gente coloca essas pessoas pra dentro e começa a se relacionar com elas. E aí a gente vai fazer o conteúdo meio de funil. O que é o conteúdo meio de funil? Normalmente stories, lives, porque esse meio de funil ele pode ser topo meio, ou seja, meio mais topo, ou ele pode ser meio mais fundo. E fundo de funil, que também dá pra fazer nos stories, nas lives. E tem um lugar que não é muito bom fazer fundo de funil, que não funciona muito, que é próprio feed. Tá? Então, não é uma regra, mas normalmente posts em formato de panfleto costumam não funcionar. Só que tem uma coisa muito interessante. Nem todo negócio é igual. E vou dizer mais. Às vezes, dentro da área de moda, nem toda loja é igual a outra. As empreendedoras são diferentes, elas têm personalidades diferentes, narrativas diferentes. Então, se você fala de moda, de cabeleireiro, de restaurante, de influencer, de escola, de médico, de psicólogo, cada negócio ele tem características, ele tem estágios diferentes e empreendedores diferentes. Alguns são mais tangíveis, né, como uma papelaria, como um restaurante que você tem um produto físico, e às vezes o produto ele é intangível, como uma psicóloga, um coach, um advogado. E como eu disse, cada negócio tem um estágio e cada empreendedor a sua personalidade. Então, quando eu comecei a ensinar marketing de conteúdo através do Instagram, me deparei com pessoas com muita dificuldade de entender qual tipo de narrativa, qual tipo de conteúdo elas deveriam produzir. Depois que eu comecei a escola e depois de mais de 1000 alunos ali conosco, eu comecei a pensar o seguinte: gente, eu preciso buscar alguma ferramenta que ajude as pessoas a se ver ali, se identificar o tipo de conteúdo certo para elas. E aí eu comecei a estudar vários perfis para tentar encontrar algum padrão entre eles, padrões narrativos. Porque, vamos lá, da mesma forma que você tem gêneros do cinema, vamos dizer assim, né? Você tem, por exemplo, tem filme de terror, e aí você tem uma série de filmes. E vou te dizer que dentro do terror ainda tem subcategorias. Você pode ter um filme de romance, você pode ter uma comédia, você pode ter uma aventura, e é muito fácil. 5 minutos você assistindo aquele filme, você consegue identificar se ele é um filme de romance, se ele é um filme de terror, se ele é uma aventura, se ele é uma comédia, certo? E com base nesse estudo de padrões, a gente conseguiu identificar padrões narrativos dentro dos perfis. Então, vou mostrar aqui, ó. A gente criou e mapeou 12 narrativas possíveis. Blogueira pura, blogueira light, personagem, plataforma, educador, comediante, ativista, coach corporativo, coletivo, curador visual e comunidade pop. Muito bem, depois de mapear essas 12 narrativas, eu comecei a aplicar um pouquinho cada uma delas com os nossos alunos. Deu super certo e agora, depois de, vamos dizer, quase um ano desse método validado, eu quero dividir com você um pouco sobre cada narrativa e como você pode buscar se identificar com alguma delas. Lembrando que não existe, é muito difícil você ter um perfil que só trabalhe com uma narrativa pura. Normalmente ele é a combinação de uma ou mais, na verdade 2 ou mais, como um equalizador de rádio, sabe? Às vezes você coloca um pouquinho mais de uma narrativa, diminui da outra, mas isso só com treino, como a gente já disse nas aulas anteriores, é que você vai conseguir ter cada vez mais consciência e identificar a narrativa que funciona pra você. Então bora lá. Blogueira pura, ela é a protagonista do perfil, né? Ela é a influenciadora do seu próprio negócio. Então, se ela tem um negócio de moda, ela é a própria blogueira, a modelo, né? É o estilo de vida dela, é o olhar dela que é levado pro perfil. A própria coleção tem um pouco a ver com o lifestyle dessa mulher, com
as cores que ela gosta, com o estilo de corte que ela gosta, e isso se reflete na loja dela. A gente tem aqui, por exemplo, a Ana Carolina Bassi, que é uma dona de uma loja muito famosa aqui em São Paulo, no shopping Cidade Jardim. Ela é, eu vou dizer que a essência da blogueira pura, né? E que sabe fazer vendas através do seu Instagram. Meu Deus do céu, como é? Ela tem um pouquinho do perfil de educadora, mas é muito o lifestyle dela. É um lifestyle de desejo, as pessoas querem conhecer aquela vida, enfim, luxo, viagens e muita moda, muito senso de pertencimento entre a comunidade dela. Vale super a pena conhecer. Se você já não conhece, você deve conhecer. A própria Nativosa, né, que é da NV, que inclusive foi comprada recentemente, já pensou em sua marca ser comprada no futuro por um grande grupo? Então, a Nativosa fez esse caminho, começando no Instagram. Quer dizer, começou em blog e depois migrou para o Instagram. E aí ali ela divide um pouco do dia a dia dela e ela ensina um pouquinho como usar, mas basicamente é o lifestyle. Agora, vamos lembrar que a blogueira pura não necessariamente ela só fala de moda. Aqui eu trouxe um exemplo só ilustrativo, vamos dizer assim, que é da doutora Beatriz Garetti, que é uma dermatologista, ou seja, esse tipo de narrativa, ele não necessariamente é para um tipo específico de negócio. Número 2, blogueira light. Aqui, normalmente a gente tem pessoas mais ligadas à arquitetura, onde o negócio dessa pessoa, o business, né, não necessariamente está nela, né, no caso da roupa. E normalmente existe uma obra, existe algo visual que está externo à pessoa. Então, é um perfil, um tipo de narrativa muito utilizado para viagem e para arquitetura. O que acontece aqui? Aqui, a presença dessa blogueira, dessa pessoa que fala, é ainda o olhar dela, mas ela em si, ela não tá ali tanto aparecendo, é mais, né, em primeiro plano a gente vê, seja uma casa, seja um lugar, eu não vejo muito esse tipo de narrativa para perfis de moda. Próximo, personagem. Aqui é o seguinte, esse tipo de perfil é muito bacana e muito adequado para quem não quer aparecer e para quem normalmente usa uma narrativa com um pouco mais de diversão, como por exemplo a Off The Hype, que é uma papelaria incrível. Com certeza você já viu algum vídeo deles através da Adênia, que é a personagem principal lá deles, que é uma bonequinha, que é a moça do marketing. Vale a pena você dar uma olhada. Perfil coletivo é um perfil que pode muito ser usado para a área de moda. Grandes marcas já estão fazendo isso, como a Melissa, por exemplo, onde você usa a própria comunidade para produzir conteúdo e, principalmente, você tem um programa de embaixadores, pessoas, outros micro-influenciadores que contribuem coletivamente para o conteúdo daquela marca. Número 5. Dessa forma, a gente tem vários perfis de moda e lifestyle dentro dessa narrativa. Aqui é o que mais se assemelha ao que seria uma revista, né? Então você tem notícias, você tem pautas que se assemelham muito a uma notícia, ou seja, a uma plataforma de moda, por exemplo, onde aqui a dona do perfil praticamente não aparece, ou pode aparecer um pouquinho. Sugiro muito que vocês sigam esse perfil, que é das meninas da Não Tenho Roupa, que é uma consultoria e uma loja de aluguel de looks, né? Lá de Florianópolis, elas têm um trabalho muito bacana e muito engajado, usando a narrativa de plataforma. A gente tem também, número 6, a narrativa do educador. E aqui, normalmente, a gente vê coaches, a gente vê professores usando esse tipo de narrativa, mas a gente também vê, dentro da área de moda, por exemplo, consultoras de estilo, né, ensinando a como se vestir, a como usar a roupa que melhor comunica a sua imagem, um pouco de branding, um pouco de tendência de moda, não, nem tanto tendência, mas muito mais trazer consciência para as pessoas que vai funcionar para elas. Vale conhecer também o perfil da Jaque Molonha, que é uma consultora que eu acompanho há bastante tempo, cresceu bastante dentro dessa narrativa e falando de moda. Será que faria sentido para uma loja ser uma consultoria de moda e estilo? Talvez, né? Número 7, coach. É uma variação da narrativa do educador, mas aqui normalmente é mais usado, né? Esse tipo de narrativa, ele é mais usado para coaches mesmo, motivacionais, muito embora eu vou dizer que
moda tem tudo a ver com autoestima. Eventualmente, fico pensando aqui que poderia existir um perfil com esse viés de motivador e linkando moda junto. Eu acho que seria bem legal. Perfil de comediante, né? A narrativa toda se faz através do humor. Algumas pessoas, por exemplo, o Whindersson Nunes, ele é um comediante puro e nós temos tantos outros no YouTube, no TikTok, mas também na moda. Não sei se você conhece o perfil da Thay de Mello Bufrem, ele basicamente é um perfil de comediante, só que ela tem moda, ela vende moda no perfil dela, ela é uma influenciadora, ela poderia perfeitamente ter uma loja, né? Por acaso não tem, vai saber no futuro, mas ela trabalhou em grandes marcas, né? Como vendedora, depois como gerente, e começou a produzir conteúdo na internet para ajudar a vender as roupas da loja que ela trabalhava. E hoje ela se tornou uma influenciadora super hypada, com produtos muitas vezes de luxo e tudo mais, mas numa narrativa muito, muito, muito divertida. A gente vai muitas vezes ali para ver a Thay e as maluquices que ela faz. Narrativa número 9, artista ou curador visual. Aqui é aquele perfil de dona de loja ou aquele perfil de pessoa bem artística, né? E eu trouxe 2 exemplos aqui, que é o da Two Lost Kids, que fazem um trabalho maravilhoso, extremamente criativo, um dos perfis mais originais da internet. Já fizeram trabalhos para várias marcas de moda, não só de moda, mas para várias marcas de moda. Talvez você se identifique com essa narrativa para você também. E também trouxe da Isa Almeida, que é uma pessoa mais ligada à área de produção audiovisual. As meninas da Two Lost também, tá? Número 10, ativista. Aqui é o seguinte, aqui é um perfil que ele defende uma causa, né? Seja da sustentabilidade, seja da igualdade de gênero, seja qualquer que seja a causa. E muitas vezes o produto, né, ou serviço, ele tá ali fazendo parte dessa história. A gente pode, por exemplo, pensar que um perfil de moda sustentável, né, poderia assumir essa narrativa do ativista, por exemplo. Número 11, comunidade. A comunidade é um pouco diferente da plataforma, porque a plataforma ela trabalha com uma seleção, né, de embaixadores ali, a comunidade também, mas aqui é muito mais a gente junto, passando por algum perrengue, vivendo essa vida louca, e nós todas juntas aqui. Aqui a gente tem como exemplo o Viajante Chique e a Moving Girls, que fala sobre empreendedorismo, mas a Não Tenho Roupa, que é aquele perfil que eu falei, que é plataforma, ela começou muito aqui. Ela tem um pouco ainda, muito dessa coisa da comunidade. É que ela tá migrando, ela tá fazendo uma migração gradual para plataforma de conteúdo. O que não é errado, lembra que eu comentei que você pode ter um pouco de cada coisa? E finalmente, o perfil corporativo institucional, aquele que faz dos posts panfletos digitais, e que esse efetivamente é o que não funciona. Na verdade, a gente não vê muito engajamento, a gente simplesmente não recomenda, tá bom? E com isso eu quero fazer um pequeno recap, uma pequena recapitulação aqui para vocês, porque quando a gente fala de narrativa de um perfil, a gente tá falando principalmente do feed, né? E isso, na verdade, depois vai se desdobrar nos stories, que é a última aula, onde eu expliquei um pouco ali da narrativa, do conceito dentro dos próprios stories, tá? Então, só fazer uma recapitulação aqui, né, que dá trabalho, que pouca gente domina a narrativa, que dentro dos próprios stories nós temos linguagem, e aqui a gente tem, né, porque agora tudo vai fazer sentido, tudo vai se juntar. Lembra que a gente tinha caixinha de perguntas, lifestyle desejo, lifestyle identificação e conversa visual. Muito bem, só recapitulando aqui, caixinha de perguntas é aquela coisa de você necessariamente não ter que aparecer, mas responder perguntas, servir quase que como um consultório ali todos os dias. Mas muito importante, esse aqui é um negócio que, assim, é muito bom, traz muito engajamento, mas não adianta você fazer um dia ou outro. Você vai ter que fazer todo dia e dá um trabalho, então pensa bem. Mas é super boa essa narrativa. Lifestyle de desejo, muito bom para blogueiras puras e que tem, de fato, um lifestyle, né, que inspire desejo nas outras pessoas. É muito complicado você querer fazer um lifestyle de desejo se a gente ainda não tá, né, naquela situação, entendeu? Mas, enfim, se esse é o caso,
faz super sentido, as pessoas querem, né, ver coisas bonitas, querem ver roupas bonitas, querem ver lugares bonitos, comidas bonitas, e gente bonita. É um estilo de stories que também funciona muito. Crônica ou conversa visual, lembra que eu falei? Você conversa com as pessoas através de imagens, então não precisa ficar aparecendo o tempo inteiro, ficar em tempo real fazendo conteúdo, mas tem que ter um bom olhar, uma boa curadoria fotográfica, né, para você selecionar imagens bacanas e que comuniquem a narrativa da sua marca, principalmente isso. E agora vamos finalmente analisar alguns cases, fazer alguns estudos de caso para você entender como é que tudo isso funciona na prática. Vamos falar primeiro da Carol Bassi, né? A Carol Bassi, eu coloquei aqui, fiz uma espécie de um infográfico só para facilitar a vida. Ela é uma blogueira pura e um pouco educadora, porque ela também ensina, né, como combinar as peças, mas muito sob o olhar dela. E ela faz nos stories um lifestyle de sedução, de desejo. Então, o topo de funil dela são fotos e reels no feed, o meio de funil são os stories e o fundo também são os stories, porque é ali que ela se relaciona, ela conversa todo dia com as seguidoras dela e é ali que ela vende. Vamos dar uma olhada um pouquinho. Então, estamos aqui no perfil da Carol, tá? Então, é aquilo que eu falei, muita foto no feed, né? Despertando o desejo, né? Todas as roupas dela aqui, da loja dela. Essa coisa de viagens e um apartamento lindo, sofisticação. Então, é aqui que ela faz o topo de funil dela, né? É aqui que ela atrai pessoas e ela mostra, né? Ela dá uma... A gente é levado para o universo visual da marca da Carol. E nos stories é que a gente vê a mágica da venda acontecendo, né? Vamos ver se a gente consegue pôr aqui, ó. Então, aqui ela tá dando bom dia, né? Mostrando o apartamento, o luxo, né? Essa coisa toda do desejo. Gente, que vida, né? Quem que não queria ter um apartamento desse? Na sequência, ela mostra o café da manhã. Estou pronta, mas eu não vou mostrar detalhes do look, porque eu preparei para vocês um Get Ready With Me. Tá lindo, e vocês vão assistir junto comigo. Ou seja, aqui ela mesma vestindo, né, as roupas da marca e mostrando o dia a dia dela indo para a loja, mostrando os eventos que ela promove dentro da marca. Então ela vai, o look pronto, de novo o look em outro visual, e aí uma colaboração com uma outra influencer, ou seja, ali ela está mostrando uma variação da coleção, aí aqui o almoço que ela promoveu, as pessoas chegando e tudo mais, e aí todas aqui estão vestindo looks da Carol Bassi. Aí, muito bem. E a gente ali participando, né, daquilo tudo, né, como se a gente estivesse ali junto, e aí começa o desfile. Super especial. Eu editei um look completamente monocromático, só quebrado pelo sapato com a meinha, um look de style super especial também. Ó, eu tô vestido, decote quadrado. Olha que lindo que é esse vestido. Ele é chique na simplicidade e no corte. Ele é todo visto no mesmo tom e ele é num tweed rosa, exatamente no tom de rosa que a Ana escolheu para essa coleção. Você gostou desse vestido? E aí, um desfile de... Oi, estou aqui nesse almoço maravilhoso, todo rosa, todo florido. E aí, Para esse almoço e essa coleção super especial, eu escolhi um look que foi difícil escolher para a coleção, sabe? normalmente, a Carol, depois que ela dá uma explicação, né, do look que ela está usando e tudo mais, ela, na sequência, coloca uma ou duas fotos daquele look sendo mostrado em situações diferentes, né? Então, ela explica, depois foto dela na rua, foto dela entrando na loja, no carro, e aí, no final, normalmente ela vem numa sequência de stories e no final ela coloca o link. Aqui, no caso, desses looks aqui, ela estava promovendo esse evento, então é por isso que tem esse monte de gente. Mas normalmente no dia a dia é mais ela, ou ela e uma outra influenciadora. E normalmente é engraçado porque ela tem, a Carol tem, sei lá, mais de 40 anos, né? E aí ela coloca, às vezes, o mesmo look, né, numa outra blogueira ou numa outra influenciadora mais jovem, acho que até para mostrar que, né, o look funciona tanto para mulheres mais maduras quanto para mulheres jovens e tá tudo certo. E estamos vendendo aqui o tempo inteiro, gente. Olha aqui.
né? Através, nesse caso, de colaboração. E aqui ela já mostra lá, né? O movimento, né? Aquela coisa que dá vontade de comprar, são as sacolinhas todas na loja. Ou seja, né? Aqui é um trabalho de autoridade. Ela está mostrando aqui, ó, você está vendo? Ó, todo mundo quer, todo mundo está levando, todo mundo está comprando. Você vai ficar fora dessa? Olha aqui, ó, já está tudo separado. Então, isso gera na gente um gatilho, primeiro de autoridade de que o que ela está falando é bom, e também de desejo, de urgência da gente querer fazer parte daquilo e querer comprar. E aí, outro look, aí ela já está mostrando, ela vai para um jantar e ela está explicando ali como ela montou o look do jantar. Só está começando. Cheguei em casa, tomei um banho, troquei de look, ó, tô num total black, porque a gente tem um jantar na casa do Alexandre Birman. Enfim, dia longo, mas feliz, super realizada com o almoço que a gente fez. Eu procurei colocar para vocês um compilado dos looks, um pouquinho do mood do almoço, que foi super caprichado, cheio de flores, num dia lindo. Espero que vocês tenham gostado. Esse look que eu estou usando também faz parte da coleção da Paula. Eu peguei esse paletó num tamanho maior, para ele ficar assim um pouco mais longo, ó. Ela não coloca, ó, embaixo. Muito importante, ela não coloca link em tudo, mas depois desse stories, poderia ter um stories só dela indo lá para o jantar e o linkzinho ali embaixo da marca, se você, por exemplo, trabalha no e-commerce. Ou, eventualmente, do WhatsApp, você pode pôr o link ali do WhatsApp, eventualmente, do seu atendimento no WhatsApp. Próximo estudo de caso, Thay de Mello Bufren. O perfil da Thay é um perfil bem fashionista, colorido, mas sempre com uma pegada um pouco mais divertida. A gente coloca, né, a Thay dentro lá da categoria de comediante. Deixa eu mostrar algumas coisas para vocês. Reels é topo de funil para ela, então vamos só mostrar o quadro aqui. Aqui a gente tem um perfil que basicamente é um perfil de comediante e curador visual, ela tem um olhar muito específico para moda, muito autoral. Nos stories é conversa por imagens, então ela usa as imagens para se comunicar com as pessoas, e eventualmente vídeo também. Topo de funil para ela é Reels e fotos no feed, e o meio e o fundo de funil, ou seja, onde ela vende, é através dos stories. Mas diferente da Carol, que vai eventualmente botar o link ali para a pessoa comprar, a Thay não faz isso. Ela é uma influenciadora, ela faz menos uso disso. Faz, mas menos. Vamos dar uma olhada. Vamos aqui para o perfil da Thay. Então, aqui a gente tem, né, os Reels que ela faz. Vai começando o meu segundo Get Ready With Me. Oi, diretor que não existe. Um pouco mais de animação? Claro. Bom, como vocês sabem, eu resolvi chamar o Get Ready With Me, tá? De Olha Quem Tá Uma Arara. E não é de roupas. Quadro no qual eu me arrumo publicamente. Secretário que não existe? Você rasga o meu diploma pra mim, por favor? Obrigada, querida. Bom, voltando. Quadro no qual eu me arrumo publicamente, não para viver em barzinhos ou aniversários, até porque eu sou adulta e eu pago para não frequentar lugares com pessoas. Falando em pagar, é para esse tipo de situação que eu venho aqui me arrumar. Para pagar boletos e enfrentar os problemas da minha vida. Afinal, se eu estiver com um look ruim, eu terei mais um problema. 1, 2. Então hoje vamos dar um look de uma coisa que me deixa uma arara e não é de roupas. Que é o cartório atualizar o cartão de assinaturas. Ou seja, conseguir fazer 3 assinaturas iguais. Coisa que a gente sabe que ninguém consegue, né? E por isso precisamos estar preparados à altura para esse momento. Não porque assim o look vai ajudar a assinarmos de forma simétrica, até porque a gente sabe que todo mundo aqui é bem desequilibrado para isso. E aqui você vê um pouco que ela vai começar, daqui a pouco, a ensinar como ela constrói o look dela. O que tem um pouco também, então, da narrativa de educador. Eu acho que o educador ele está sempre um pouco permeando todas as narrativas, mas basicamente, você vê, é uma crônica, é um roteiro ali que ela está brincando com várias situações, e aí vai se arrumar e a moda vai estar dentro desse processo. Vamos ver os stories? Tá vendo? Ó? Muitas imagens, né? Uma curadoria de imagens que ela mesma faz das coisas, de produtos, da vida. E aí é claro que, né, não pode ser só isso, né? Você tem um pouco de curadoria de imagens, entra algum vídeo ou entra alguma outra coisa, volta para a curadoria de imagens e segue o baile. E a venda normalmente acontece, no caso dela,
Aqui, ó, por exemplo, ela já está mostrando o look e colocando ali o @ da loja, poderia estar o link. Ou normalmente ela constrói, né, uma narrativa, por exemplo, ela conversa por imagens, onde ela está indo fazer yoga, ela está indo num restaurante, e no final, mas sempre de um jeito divertido, coloca ali o link para fazer a venda. Vamos fazer só mais um estudo aqui, que é o da Letícia Ribeiro, que é para quem se identifica com a narrativa de curador visual, né? É uma coisa mais artística, é uma coisa mais trabalhada. Dá trabalho fazer, tá? Mas fica maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês. Ela é uma blogueira light, né? Então ela quase não aparece e é muito curadora visual. Os stories se dão na conversa por imagens e a venda aqui, ela é muito sutil, né? Ela não tem um apelo de venda tão forte, tá? Topo de funil se faz através de fotos e reels, meio nos stories, ela não faz muito stories, e o fundo na própria bio para quem quiser contratar o trabalho dela. Então, você vê, ela não tem um número, assim, gigante de seguidores, mas dentro do segmento, assim, de marketing audiovisual e mesmo de moda, ela é muito conhecida, né, por esses stories tão bem trabalhados, principalmente os reels. Vou mostrar aqui alguma ideia para vocês aqui. Então dá para perceber um apuro, né, visual no trabalho dela, muito bacana. Vamos ver um pouquinho do trabalho da Letícia. É muito importante que, independente da narrativa que você escolha, e na minha opinião, você vai ter que testar várias, que você pense na sustentabilidade dessa narrativa. É claro que você pode, eventualmente, mudar de narrativa ao longo do tempo, mas a ideia é que não dá para fazer um dia uma narrativa, outro dia outra. Você tem que ter uma certa frequência, assim como a novela, assim como o jornal, assim como o programa de rádio. Ou seja, você vai construindo a sua audiência através dessa constância. Eu tenho que te dizer que cada escolha é uma renúncia, né? Uma vez que você escolha, né, por exemplo, uma narrativa de curadora visual, você tem que saber que você vai ter muito trabalho nessas produções. Se você escolher uma narrativa que é mais o dia a dia, não tem tanta produção, você vai ganhar em agilidade, você vai ganhar em outras coisas, mas vai perder, eventualmente, para quem tem um olhar muito estético, assim, você vai perder um pouco nisso. E tudo bem, não tem jeito. E é muito importante que você entenda que a sua narrativa digital, ela segue a estratégia do seu negócio. Não é o negócio que segue a estratégia digital. É claro que, a não ser que você esteja absolutamente começando e testando coisas novas, se você já tem uma loja, se você já tem uma marca, se você sabe para quem você quer vender, o que você quer fazer com a sua marca lá na frente, o quanto você quer crescer, o estilo, o universo visual que você tem, toda a estratégia digital ela vai trabalhar para que os seus objetivos enquanto negócio sejam cumpridos. E aí eu quero deixar aqui um exercício para você. Se você pensasse no seu perfil de Instagram hoje, né, qual dessas narrativas seria a mais adequada, a que faz mais sentido para você? Ou a combinação de narrativas? E nos stories? Será que seria lifestyle de desejo? Será que seria caixinha de perguntas? Será que seria conversa por imagens? E como é que você faz hoje? Como é que você faz o seu topo, o meio e o fundo de funil? Me conta aqui nos comentários ou me manda um direct lá no Instagram, que eu quero muito conhecer a sua história, tá bom? É isso aí. Amanhã teremos a última aula aqui da nossa Semana do Empreendedorismo do Mega Polo Moda, que é uma aula super interessante que vai falar de negócios, de empreendedorismo, dos pilares para que você tenha um negócio de moda de sucesso, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.